ele criou essa configuração, o Slobodan Chuk. E aí ganhou esse nome aí, Chuk, o conversor. Que conversor que é esse? Todos os conversores agora, que a gente vai falar, o Chuk, o SEPIC e o Zeta, são conversores baseados no Bookbust. São variações do Bookbust. Esse conversor aqui, ele é elevador e abaixador, né? Ele eleva e ele abaixa. Por quê? Porque ele é baseado no Bookbust. Ele é não isolado ou isolado, depende, tem configuração dele dos dois jeitos. Qual que é a vantagem? Depende da aplicação. Normalmente, esses conversores são para potências baixas. Eu não uso para potências altas, né? Então, como é potência baixa, muitas vezes compensa ele ser não isolado. Porque quando maior a potência, maior a quantidade de ruído que você gera no processo de chaveamento. Então, tem uma necessidade maior, né, uma necessidade bem maior de ser isolado. Ele inverte a polaridade, né, na saída. Ele utiliza um capacitor em série para acoplar energia. Isso aqui, ó, é uma característica do Chuk e também é uma característica do SEPIC, dos dois conversores. Eles têm um capacitor de acoplamento. E isso é interessante, é o que deixa eles interessantes. Eles têm algumas vantagens, como, por exemplo, resposta curto-circuito. Como eu tenho um capacitor acoplando, o capacitor garante que a corrente do curto-circuito não vai ser uma corrente alta. Porque eu tenho um capacitor que ele descarrega, né? Ele vai a zero, aí não tem energia mais. Ele faz o acoplamento. Então, um curto-circuito de saída, no Chuk, né, no SEPIC, em função do capacitor de acoplamento, a gente tem essas vantagens. Existem outras aí também. As correntes de entrada e saída tendem a ser contínuas. Por quê? Porque eu tenho indutor na entrada e saída. Então, gente, se eu der um exercício lá falando, a gente pode considerar a corrente de entrada desse conversor contínua, tendendo a ser contínua. Viu o indutor na entrada, a corrente tende a ser contínua. Viu o indutor na saída, a corrente de saída tende a ser contínua. Não tem um capacitor de saída, a tensão de saída não tende a ser contínua, tende a ter ripple, a ser pulsante. Aqui é porque a entrada a gente já está considerando uma fonte, né? Uma fonte DC. Mas se fosse uma fonte AC, eu teria que ter um capacitor aqui. AC não, né? Um DC pulsante. Eu teria que ter um capacitor aqui para deixar a tensão de entrada contínua. Então, vocês têm que começar a lembrar desses conceitos aí, né? Lá tanto de conversão de energia quanto de circuitos. O indutor filtra a corrente, o capacitor filtra a tensão. Como é que vai funcionar aqui? Essa chave fechada, né? Primeira condição, chave fechada. Eu vou carregar esse indutor. Então, a corrente vai circular assim. Então, eu vou ter aqui positivo, negativo. Aí, esse capacitor aqui, ele já foi carregado no ciclo anterior. Ele está com mais. Eu tenho que lembrar aqui de tudo de cabeça, né? Porque eu não coloquei as formas de onda aqui, mas eu acho que eu lembro de tudo aqui, desses conversores. Aqui eu tenho mais e menos. Ele foi carregado. A gente vai falar nesse outro ciclo. Essa chave está fechada. O que vai acontecer? Esse capacitor aqui, ó, ele vai descarregar. Vai haver uma corrente aqui, ó. Esse capacitor vai descarregar para a carga e carregar esse indutor. Então, quando a chave está fechada, esse indutor está carregando. Ele está pegando energia da fonte e armazenando. O capacitor que já está carregado, no ciclo anterior, ele vai descarregar. Esse capacitor vai descarregar. Ele vai descarregar para a saída e vai carregar esse indutor aqui, ó. Certo? Um mais e menos. Aí, a chave vai abrir. No que essa chave abrir, o que vai acontecer? Tinha que ter colocado duas imagens, né? Eu esqueci. Não vai virar uma salada de linha aqui. Bom, mas isso não é tão problema, porque o nosso objetivo aqui também não é aprofundar demais isso aqui, não. Não vai virar uma salada de conversor na casa. Já tá virando, né? Na cabeça de vocês. Abrir a chave. O indutor que tinha sido carregado com mais e menos, agora vai virar menos e mais.
Aí, esse capacitor, ele descarregou. O que vai acontecer? Ele vai carregar com mais e menos. Esse indutor, quando a chave abrir, está transferindo energia para esse capacitor, por esse caminho aqui, ó. Vai ter um caminho da corrente por aqui, ó. Aí esse capacitor vai carregar. Então, veja, em um estágio, a fonte transfere para o indutor. No outro momento, o indutor transfere para o capacitor. Só que no momento que a fonte estava transferindo para o indutor, o capacitor que tinha recebido energia no ciclo anterior descarrega para esse indutor aqui, ó. E nesse momento que esse capacitor está sendo carregado pelo indutor e a chave está aberta, quando eu abrir a chave, esse indutor aqui, ó, que tinha sido carregado com mais e menos, ele vira menos e mais. E aí ele descarrega na carga. Então, quem está alimentando a minha saída, no momento que a chave está aberta, é quem? É meu indutor. Olha que transferência de energia interessante. Da fonte para esse indutor, depois desse indutor para o capacitor, depois do capacitor para esse indutor, depois desse indutor para a fonte. Desculpa, para a carga. Olha o ciclo de conversão. É claro, a gente só tem duas situações aqui, mas isso acontece de forma sucessiva. Duas condições de forma sucessiva. Como a gente tem 4 condições, vai ter 2 condições, depois mais 2 condições. Como ele é baseado no buck-bust, mas como que eu chego nesse ganho aqui, ó? O ganho é D, Duty Cycle, dividido por 1 menos D. Como que eu chego nesse ganho estático aqui do Chuck? Aí você tem que fazer a análise matemática, modelar, não modelar, você tem que fazer a análise matemática para chegar no ganho. A gente chega com pouca dificuldade. Fazendo essa análise, a gente chega nessa equação aqui. Mas como que eu sei que ele é baseado no buck-bust? Só se olhar a saída. Olha a saída. A saída é um buck-bust. Indutor, diodo, capacitor. Isso aqui é um buck-bust. E a entrada? A entrada é basicamente um boost. Então, esse conversor, eu poderia dizer que ele é um boost, buck-bust. Por que você fala que ele é um boost? Olha o indutor na entrada aqui, ó. É um indutor e a chave aqui fechando. A entrada é um boost. E a saída é um buck-bust. Então, ele é a junção dos dois. Como os dois elevam e o buck-bust também rebaixa, eu tenho step down, step up. Bom, seguindo, SEPC. Muita informação, né, gente? Bom, o SEPC também é chamado em português de CPIC, né? Ele é chamado de CPIC. O que ele tem de especial? Eu preciso fazer uma lista de exercícios para vocês compilar essas informações, né? Porque só falando aqui, eu vou fazer uma listinha de exercício aí e para vocês poderem compilar. Ainda tem o Zeta, tem o Half Bridge, tem o Full Bridge e tem o Push Pull. Eu tenho mais 4 configurações além dessa aqui, certo? Essa chave fechada, eu tenho mais e menos, corrente aqui nesse sentido. Aqui eu tinha carregado no ciclo anterior, essa carga aqui, ó, vai fazer a corrente circular por aqui. Esse capacitor vai estar reverso. Por que vai estar reverso? Porque aqui eu tenho menos e mais, ó. E aí essa corrente circular por aqui. Esse roda livre aqui, ó, ele só vai atuar com esse indutor. Quando esse indutor... quando a corrente tender a cessar nesse indutor. Quando eu abrir a chave. Aí esse diodo polariza. Aí esse tipo de conversor aqui, ele já vai me fornecer veja que eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, eu já tenho uma função de transferência de quarta ordem. Dá 2 polos complexos conjugados, se eu for fazer a modelagem matemática disso aqui. Aí, assim, já dá uma equação, uma função de transferência mais complexa, né, para eu projetar um controlador, se o nosso foco fosse esse, né, eu estou comentando só de curiosidade. Então, esse conversor tem a desvantagem, o Chuck, o SEPC, o Zeta, você tem muitos elementos de armazenador de energia, você aumenta a
a ordem da função de transferência. Consequentemente, você fazer o projeto, né, de controle disso aqui, né, que vai ter uma saída, né, essa saída vai ser uma saída PWM, como por exemplo, né, pode ser PWM, você produzir esse sinal PWM vai ficar ligando e desligando essa chave, você já vai ter um projeto de controlador mais complexo, né, que é uma função de quarta ordem. Então, isso seria uma desvantagem desse circuito. Mas esse capacitor aqui, ó, como é ele que está fornecendo energia para a saída, é igual eu falei para vocês, um curto-circuito aqui na saída, ó, esse capacitor vai descarregar. Então, eu tenho uma condição eu produzo uma corrente controlada, porque se eu parar de chavear aqui, esse capacitor aqui vai descarregar. Na hora que ele terminar de descarregar, acabou, não tem mais curto aqui. Então, para curto-circuito, essa configuração aqui torna-se interessante. Corrente de entrada contínua, corrente de saída tende a ser contínua também, saída invertida, a polaridade da saída invertida,